O Gabriel Tuller mandou 300 bits e falou: salve, Monark, Igor e Carvalho. Excelente flow. O Carvalho é um excelente editor de vídeo. Tenho a honra de dividir algumas edições com ele. Queria perguntar pra ele qual foi a parada mais louca que ele já viu acontecer com hipnose e qual foi a hipnose mais marcante que ele já fez. Abraços. Cara, Gabriel. Sem dúvida, foi na hipnose clínica. Uma vez eu tava tratando uma mulher, ela tinha questões com procrastinação e ela queria resolver. Só que ela entendia o subconsciente, que é um termo que fica muito no imaginário das pessoas. Ela achava que o subconsciente dentro dela era como se fosse uma entidade. Caralho. Ela tinha, sei lá, uns 44 anos mais ou menos. Não, entre 38 e 42 anos. Eu não lembro exatamente. E ela tinha essa questão, que achava que o subconsciente era uma entidade. E eu fui fazer a terapia com ela, a gente começou a fazer e eu rebaixei o fator crítico, comecei a dar sugestão, etc. E o que aconteceu? Ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Só que dividiu o rosto dela de uma tal forma que ela chorava só por um olho e ria só pela uma parte da boca. Então parecia que metade do rosto dela estava feliz e a outra metade estava triste. Enquanto isso acontecia, ela ia chorando e rindo umas gargalhadas bem assustadoras ao mesmo tempo. Eu perguntei o que está acontecendo. E ela falou: o meu subconsciente não vai deixar você entrar e ele tá rindo da sua cara. E ela tava muito triste com isso, porque ela achou que ele não ia conseguir resolver o problema dela por causa disso e ela tava chorando. Então é como se o subconsciente dela estivesse rindo da minha cara e o consciente dela, ela estivesse chorando de tristeza porque achava que não ia conseguir resolver o problema dela. Então esse bagulho foi muito bizarro, muito bizarro. E o melhor de tudo foi como isso se resolveu. Eu duvido alguém tem no mundo adivinhar. Tu desceu a porrada no subconsciente dela. Eu usei uma metáfora de Naruto. Caralho. Por isso que Naruto pode ser duro às vezes. Por isso que é bom pra quem faz terapia fazer uma boa anamnese, que é entender o cliente, né? Pegar a ficha dele, entender todas as questões, saber do que gosta. Ela me falou que gostava de anime e que um dos favoritos dela era Naruto. Então eu trabalhei como se o subconsciente dela fosse a raposa de 9 caudas, que lá na frente do Naruto, é o demônio que tem dentro do Naruto, e lá na frente fica amigo dele, e graças a essa união eles ficam muito mais fortes. E aí a partir do momento que ele vira o mais pica do anime. Então eu consegui trabalhar junto com isso e falei, eu entendo, seu subconsciente não me aceita, etc. Mas lembra de quando aconteceu isso, pode acontecer parecido e vocês dois vão se ajudar, vocês vão ser mais fortes, não tem a ver comigo, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso tá sendo... E a gente desenrolou e resolveu o problema dela. Passou e fez as pazes com o subconsciente graças à metáfora de Naruto. Por isso que é muito marcante e muito bizarro, porque eu nunca tinha visto nada parecido. E foi uma pessoa, tipo, 40 anos, cara, uma metáfora de Naruto mudou a vida dessa pessoa no momento de terapia. Caralho, isso é realmente bem diferente e bem bizarro, pra dizer o mínimo. Exato. Rir com metade da boca e chorar com de um olho só. Caralho. Teve outro caso, por exemplo, que eu falo, não é bizarro, mas é tipo de se lembrar, por exemplo, teve esse caso. Por exemplo, tem terapias que demoram semanas, sei lá, 4, 5, 6 semanas. Agora, por exemplo, teve uma mulher que ela tinha fobia de sapo, que eu tratei ela, sabe como? Foi muito bizarro. Jogou um sapo em cima. Não, ela falou, tenho fobia de sapo, sei o que ela, falei, imagina um sapo agora. Ela imaginou, eu falei, você sabe que o sapo falou pro Bob Marley? Ela falou, não. Eu falei, reggae. E no momento que ela tava vendo uma imagem mental de um sapo, e ela começou a rir. E o que aconteceu? Ela criou uma nova conexão neural. E na hora, a conexão neural é como se fosse um caminhozinho que a gente segue do cérebro, né? Porque o seu cérebro, ele trabalha com... Como é que tu fala isso e fica sério? Soubesse quantas vezes já contei isso. Na hora eu ri pra caralho. Mas então, o nosso cérebro ele trabalha sempre com previsões. Previsões, sempre. Por exemplo, sabe aquele negócio? Ah, quem é esse Pokémon? Quando você vê aquela imagem borrada, você tenta buscar na sua memória qual é aquele Pokémon. Você sabe como abre uma maçaneta? Porque sua vida inteira você viu maçanetas fazendo assim. Então, quando você vê uma maçaneta que é o contrário, que tem que levantar, você fica até meio travado. Você fala, porra, porque o seu cérebro trabalha com previsão. Uma pessoa que tem fobia, você chega e fala, olha uma pessoa que tem fobia de barata. Olha a barata. A pessoa não precisa ver a barata pra começar a ter a reação fóbica. Ela fica, não. Exatamente o que? O cérebro faz previsões. Naquele momento, eu criei uma nova opção, um novo caminho pro cérebro dela. Ela associou o sapo instantaneamente ao reggae e começou a rir. E associou isso. E o que aconteceu? Ela mandou mensagem, eu tenho essa mensagem no WhatsApp, ela mandou mensagem um dia depois, porque foi um evento que a gente tava aqui em São Paulo, um curso. Aí ela não era de São Paulo, acho que é do Paraná, não lembro. E ela ia embora de carro. Ela falou que ela passou por um carro, ela passou por um sapo na estrada e começou a rachar o bico. Ela mandou mensagem,
Eu vi um sapo na estrada e eu comecei a rir muito. Agora ela tem um outro problema. Ri muito. Muito obrigado. Porque antes, se eu tô dirigindo e eu vejo um sapo na estrada, eu fecho os olhos de pânico. Imagina uma pessoa que tá dirigindo, fecha os olhos. problema. Cara, é muito perigoso. Rir não é tanto um problema. Entendeu? E foi tipo em alguns minutos ali de conversa. Já tem terapia que demora semanas. Por isso que eu falo que, mano, cada caso é um caso, é muito interessante você entender a pessoa. E como é importante você entender a realidade da pessoa. Uma coisa que é muito legal pra exemplificar isso é a maçã. Se você pegar uma maçã e perguntar o que isso significa, você perguntar pra uma pessoa normal, você perguntar pro Steve Jobs, você perguntar pro Isaac Newton e você perguntar pra Adão e Eva, cada um vai dar uma resposta diferente e todas estão certas. Verdade. Carvalho? Carvalho? Caralho, eu vou twittar essa porra aí e vou assim, hackeado pelo Monark. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da whatsapponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante, whatsapponline.com.br/flow.